Deus, glória a Deus, amém? Você pode ficar em pé, vamos orar ao Senhor Jesus. Que bom que você veio essa terça-feira. Eu louvo a Deus por você estar aqui. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Nós estamos vivendo o melhor e mais lindo mês de todo o ano. O mês de novembro é o mês mais bonito, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. É muita bênção, né? Deixa eu só terminar de mandar um negócio aqui. Amém. Pronto. Vamos orar ao Senhor. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa primeira terça-feira do mês de novembro. E nós declaramos um mês onde nós vamos multiplicar. Onde seremos acrescentados. Não mais subtraídos. Não mais diminuídos. Não mais roubados, furtados, mas vamos ser acrescentados e uma multiplicação acontecerá no coração de cada um de nós. Te louvamos por estar aqui hoje, te damos honra e glória por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar, por favor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria chamar aqui alguém que é muito especial. Ele faz parte da minha célula com a pastora. Esse ano nós começamos de novo a liderar a célula e tem sido uma experiência maravilhosa o que a gente tem vivido. Eu queria muito que o pessoal da minha célula estivesse aqui. A gente está numa luta lá para eles entenderem o princípio de estar no culto. Mas hoje alguém que é da nossa célula, participa das nossas reuniões, está aqui. Hoje ele completa 18 anos de uma história de vitória. Eu queria que a gente aplaudisse o Senhor pela vida do Éder. Vem cá, Éder. Ele falou, pastor, dia 4 de novembro eu vou à igreja para o Senhor orar por mim. E teve um dia que ele veio aqui que eu pensei que era o dia, porque eu entendi que era aniversário dele, mas na verdade é um aniversário, porque o que Deus fez na vida do Éder é algo assim, para se comemorar, para se celebrar realmente. E ele vai dar um breve testemunho bem pequenininho daquilo que o Senhor operou na vida dele, o que Deus fez na vida dele. E eu quero dizer que ele está fazendo e vai continuar fazendo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é Deus. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Então, venho compartilhar com vocês, amados irmãos queridos, né? A minha história de vida é muito complexa, é uma vivência de vida muito intensa, muito feroz. E hoje em dia eu estou aqui restaurado e renovado para a glória do Senhor. Amém. Hoje faz 18 anos que nós vencemos a morte. No ano de 2007... Deus usou o caveirão da polícia para me salvar, onde eu fui baleado com 4 tiros de fuzil. Foi muito difícil mesmo. Um Rio de Janeiro tão grande desse, Deus usou justamente naquele momento específico onde eu estava ali. Aqueles homens chegaram lá e me resgataram. Naquela época era da mão dos meus inimigos, né? Hoje em dia eu não faço mais parte, tinha conluio com tráfico de drogas. Estou restaurado e renovado. Fui para o hospital, cheguei no hospital por volta de 10, 11 horas da noite. Chegou eu mais um, né? Baleados. Só tinha uma equipe médica de plantão. E optaram em
operar ele, né? Para ele passar de cirurgia. Eu não sei especificar o momento exato que ele morreu. O normal de praxe era o quê? A equipe me pegar e me levar para cirurgia, já que ele morreu, né? Mas não. Pô, chegou no caveirão. Chegou no hospital de caveirão, é bandido, tem que morrer também. Enfim, né? Eu fui ser operado 8 horas da manhã, quando trocou o plantão. Eu fiquei a noite toda naquela maca lá, baleado, 4 tiros de fuzis, sangrando muito, mas a misericórdia do Senhor na minha vida foi infinita, foi grandiosa, né? Hoje eu vivo a minha vida, é um testemunho muito complexo. Eu vou ser bem conciso, bem breve, resumindo tudo que eu passei, né? Após tudo isso, eu fui para o hospital penitenciário. Eu era foragido da justiça. Chegando no hospital penitenciário, fiquei lá 1 ano. Nesse 1 ano que eu fiquei lá, eu vi todo dia passava 2, 3 mortos, todos os dias. E nesse período que eu fiquei lá, a minha bolsa de colostomia entupiu. Para quem não sabe o que é a bolsa de colostomia, defecava pelo saquinho na barriga, né? Ela entupiu e eu estava no hospital, onde tinha, naquela época que eu estava lá, tinha alguns chefes do tráfico junto lá comigo, né? E fazia parte da mesma facção que eu fazia. Então a diretora resistiu muito de me mandar para o hospital, de acreditar na minha história. Eu fiquei 5 dias botando fezes pela boca. A colostomia entupiu, né? Botando fezes pela boca. Eu conheci um enfermeiro lá, conversei com ele, pedi muita ajuda dele. Eles me mandaram para o hospital, fui para o hospital. Cheguei no hospital, eu fui operado novamente. Eles fizeram uma miséria na minha barriga, destruíram minha barriga totalmente. Eu fiquei, vou chegar lá, destruíram a minha barriga, né? Eu fiquei com a barriga toda deformada, onde eu tinha vergonha de andar sem camisa. Eu fiquei 9 anos assim. Passei por todo esse momento, tudo esse difícil, todo esse sofrimento em minha vida, né? Operei, voltei para o hospital penitenciário, fui transferido para o sistema. Saí da cadeia em 2009, por volta de umas 2 horas da tarde. Quando era 5 horas da tarde, já estava na boca de fogo de novo. Já tinha assumido o meu papel que eu exercia naquela época novamente. Ainda fiquei 1 mês naquela situação. E passei por tudo isso, eu não aceitava mais. Fui sair, né, daquela situação. Comecei a trabalhar. Em 2011 eu sofri um acidente de carro. Eu tive politraumatismo craniano encefálico. Eu fiquei 8 anos de recuperação, 29 dias em coma, 3 meses no hospital, 3 anos em cima de uma cama, 2 anos na cadeira de roda, andador, moleta. Foi muito difícil, eu só queria a morte. Tudo que eu vivenciei foi algo extraordinário, uma situação épica na minha vida histórica. Enfim, né, superei toda essa dificuldade, estou restaurado e renovado, para a honra e glória do Senhor, vivendo super diferenciado. Se suas ideias não forem compatíveis com a minha, não tem acordo, porque o final do filme eu já sei. Você vai, eu não vou mais, porque eu estou alinhado com Deus. Estou há 12 anos batizado, fui batizado em 2013, venho aí caminhando, frequentei a Universal, frequentei a Betânia, ali no Jardim Novo, frequentei a Igreja da Graça lá em Madureira há 4 anos, né? E, por fim, agora eu estava na DEVEC aqui, perto aqui do Guanabara, né? Fiquei ali 5 anos, conheci esse ministério aqui através de um amigo, o Sidney, não sei se ele está aí. Estou participando de uma célula lá na casa dele, né? Estou aí nessa caminhada com Deus, passei por todo esse sofrimento. Hoje é impossível de acontecer alguma coisa comigo fora da lei da natureza humana. Dentro da lei da natureza humana acontece com todos. Eu não procuro mais nada. O ser humano tem razão em tudo. Eu me tornei mais otário da face da terra.
E assim, por fim, né? Assim encontrei a minha paz. Né? Jesus Cristo foi perseguido, demonizado, e comigo não é diferente. Tô nem aí, pode demonizar, pode falar, pode... Eu sei quem está comigo. Estava trabalhando na empresa, fui demitido em 2018 injustamente. Aí comprei um carro, cadastrei no aplicativo. Fiquei 4 anos trabalhando no aplicativo, aí fui assaltado em 2022. 4 horas da manhã, me assaltaram, levaram meu carro. Deus é tão maravilhoso, a seguradora me pagou quase o dobro do que eu paguei no carro, porque eu sou PCD, né? Eu tenho direito a isenções, desconto. Na época, o meu desconto, o carro saiu por 35.600. Quando a seguradora me pagou 57.180. Comprei um carro após isso. Já sofri outra tentativa de assalto. Meu irmão Ney hoje não está aqui, mas ele que foi o lanterneiro no carro, né? Pô, foi uma cena de filme, meu irmão. Coisa de cinema. Olha que coisa louca. Bandido matou bandido. Eu estava sendo assaltado na beira de uma boca de uma comunidade. E aqueles caras da comunidade matou os caras que estavam me assaltando. Eu peguei meu carro, fui embora. Enfim, essa é a minha história. Tem muito mais, mas vou ser bem breve aqui. Deixa... Eu queria que você ficasse em pé. Fica aqui. A primeira reunião de célula que o Éder foi, a gente sempre tem uma dinâmica, a gente se apresenta as novas pessoas que estão na célula. E ele começou exatamente contando essa história dele. A célula foi só a história dele. Mas ele não terminou como ele terminou hoje. Ele falou, o ser humano não vale nada. E ele não dava um sorriso. E a gente tem caminhado junto com o Éder tem caminhado junto com a gente toda quarta-feira na célula. E a gente termina a célula hoje, a gente dá boas gargalhadas, a alegria do Senhor tem sido força. E hoje eu quero muito profetizar sobre a vida do Éder, que esse tempo de perder está se revertendo no tempo de multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas do Éder já passaram. Eis que tudo se fez novo. Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoá-lo. Jesus, obrigado pela vida desse homem. Hoje ele completa 18 anos da sobrevivência dele. 18 anos que ele nasceu outra vez. E ele nasceu de novo para viver uma vida abundante em Deus. Nós declaramos hoje um tempo de transformações, mudanças. Um tempo, ó Deus, não mais de perda, mas agora de multiplicação na vida do Éder. Como igreja, nós o abençoamos, Senhor. E declaramos que o Senhor coloque anjos ao redor dele, livrando e guardando de todo o mal. E que a boa mão de Deus esteja sobre a vida do Éder. Nós oramos agradecendo por esses 18 anos de novo nascimento, de nova vida, pelos 12 anos que ele passou pelo batismo nas águas, onde ele declarou publicamente que o velho Éder morreu e agora é uma nova criatura. Nós te louvamos e te engrandecemos por isso e oramos gratos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus abençoe. Vamos lá. Daniel, capítulo de número 1. Tome o seu lugar, por favor. A partir do verso de número 1. Pastor, qual o tema dessa mensagem? 10 vezes mais. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga 10 vezes mais. Diga para 3 aí próximos, diga 10 vezes mais. Hoje a gente vai dar início a uma nova série de mensagens. Essa série de mensagens chama X. Multiplique o potencial que Deus te deu.
Eu e Cristiane, junto com a minha família, nós moramos próximos ao cemitério aqui de Realengo, cemitério do Morundu, mais conhecido assim. E aquele lugar é o território mais fértil que existe em todo esse território de Realengo. Pastor, por que é um lugar fértil? Porque ali foram enterrados tanto potencial. Ali foi enterrado sonhos que nunca se concretizaram. Foram enterrados ali projetos que nunca saíram do papel. Foi enterrado ali, sabe, carreiras que nunca decolaram. Mas eu quero declarar que você não vai enterrar o talento, o dom que Deus te deu, mas você vai multiplicar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Se você crê, diga amém por isso em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo de número 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, ou para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Por quanto tempo? 3 anos, guarde isso, por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos. Quantos dias? 10 dias, guarde isso. 3 anos, Daniel pede 10 dias. E que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, ages com os teus servos. E ele atendeu. E ele... eu quero declarar que esse tempo vai ser um tempo de você ser atendido nos teus pedidos. E ele atendeu e experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens, que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o copeiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam de beber. E lhes dava legumes.
Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eu vou repetir o verso 17. Aos 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas ao Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eu quero falar hoje sobre o tema de 10 vezes mais. Você pode pensar e imaginar comigo alguma coisa que você queira muito, 10 vezes mais. Você pode hoje pensar comigo e sonhar junto comigo. Ah, pastor, eu queria 10 vezes mais disso. Eu queria 10 vezes mais da unção de Deus sobre a minha vida. Eu queria 10 vezes mais de inteligência. Eu queria 10 vezes mais de sabedoria. Eu queria 10 vezes mais, sabe, o que tem acontecido de bom na minha casa. Eu não sei qual é o teu pedido. Eu não sei o que você chegou aqui, mas eu quero dizer que Deus já colocou dentro de você um potencial para que esses 10 vezes mais aconteça. Agora, pastor, o que determina se esses 10 vezes mais ele vai se concretizar, acontecer, se essa chave vai virar ou não, é por uma simples palavra que Daniel vai dizer. Vamos entender o contexto e o pano de fundo. O povo de Judá faz algo que desagrada a Deus. Agora escuta, não foi o inimigo que venceu, mas a Bíblia diz, Márcia, que Deus entrega. O próprio Deus pega o povo de Judá e entrega nas mãos de Nabucodonosor. Preste bem atenção naquilo que eu estou te falando. Tem situações que a gente colhe na nossa vida que não é, sabe, fruto da ação do inimigo. Tem situações que a gente está colhendo da nossa vida que são fruto das nossas escolhas, decisões, daquilo que nós decidimos. Ah, o inimigo fez isso, o diabo fez aquilo. Tem coisa que você está colhendo porque você escolheu. Você decidiu por aquilo. Você hoje fez uma escolha. Vou para o culto ou não vou? Estou cansado, vou ficar em casa ou vou para o culto? Assisto depois no YouTube a mensagem ou eu vou estar lá presente? Eu como ou eu não como? Eu visto essa roupa ou eu visto essa outra roupa? Eu vou de carro ou vou a pé? Você hoje fez escolhas. Você quando acordou, abriu os teus olhos, você fez escolhas. Eu vou sair dessa cama ou eu vou permanecer aqui? Eu vou abrir a janela do quarto ou eu vou continuar aqui trancado no escuro, curtindo a minha dor, a minha depressão, curtindo a maldade que alguém fez? Sabe, você é responsável pelas suas ações e escolhas. Guarde bem isso. Sabe, a gente tem o costume sempre de transferir. A gente transfere responsabilidade, a gente transfere culpa. Ah, não está dando certo porque a Márcia não me ajudou. Hoje eu vou pegar a Márcia. A Márcia não me ajudou. A Márcia não esteve comigo. A Márcia não me estendeu a mão. A Márcia não orou por mim. A gente vive transferindo. Escuta, olha o que diz o texto. Versículo de número 8. O povo é levado cativo. E aí no verso 5, o rei determina uma ração diária. Essa ração era as finas iguarias da mesa real. A mesma coisa que o rei comia. O rei falou, dê para esses jovens sábios. E dê o meu vinho para eles beberem. E eles vão ficar mantidos aí, quanto tempo? 3 anos. Escuta, 3 anos. 3 anos eles iam comer da comida do rei, ia beber do vinho do rei. Eles iam permanecer cativos ali naqueles 3 anos. Só que o versículo de número 7, o Daniel, junto com os 3 amigos, eles fazem uma escolha. Eles fazem uma escolha.
Ele chama o chefe do cozinheiro e fala assim: faz uma coisa, eu não quero comer essa comida. Me dê legume e água. Aí o chefe dos cozinheiros fala assim: mas você vai colocar a minha cabeça a prêmio diante do rei? Porque se depois desse tempo você tiver abatido e os outros jovens estiverem robustos, eu vou ser penalizado se o rei souber que eu não te dei a comida dele e você estava comendo legume. Aí o Daniel faz assim: vamos fazer um acordo. Experimenta 10 dias. Escuta, uma resolução, uma decisão, uma escolha, pode ser um tempo curto. O prazo do rei era 3 anos. Para Daniel só bastou 10 dias para mostrar a diferença de quem decide viver no centro da vontade de Deus. Deus não precisa de muito. Deus só precisa de alguém decidido. Deus não precisa que você seja o mais versado, sabe, no português, na literatura. Deus não precisa que você seja o PhD. Não que eu esteja dizendo para você não estudar, não. Deus só precisa de gente decidida, Max. Porque o verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A minha versão diz: Daniel resolveu. Na versão NVI diz: Daniel, contudo, decidiu. E eu quero declarar que quem vai viver 10 vezes mais é gente que é decidida, é gente que é resolvida. Não é problemático que vai viver 10 vezes mais. Sabe, não é gente que vive crise que vai viver 10 vezes mais. Não, é gente que vive uma vida de resolução. Se eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. Se eu não sirvo a Deus, eu não sirvo a Deus. Escuta, andar em cima do muro é perigoso. Viver uma vida andando em cima do muro, você não faz parte nem de um lado e nem faz parte de outro lado. É como se na tua roda de amigos, é como se lá no seu trabalho, no círculo de amizade e de conversa, aquela conversa na hora do almoço, alguém te faz uma pergunta e no final diz assim: tu é crente, Tainá? Tu é crente, Rosana? Você é crente, Érica? É nessa hora que os resolvidos, que os decididos, que aqueles que fizeram escolha, eles vão se posicionar e dizer: eu sou o que sou. Hoje, quando eu estava dirigindo, eu estava pensando em algumas coisas e Deus foi me dando algumas verdades no coração para eu meditar. E uma das coisas que eu estava meditando é que aquilo que eu carrego é que vai determinar o meu futuro. Não é apenas o que eu carrego, mas é as decisões que eu tomo, é que vão decidir o meu amanhã. Porque tem gente que diz assim: eu ouvi aquela profecia, ou eu estou preparado para isso ou aquilo outro. Mas escuta, é a decisão que você toma hoje é que vai determinar amanhã o que vai acontecer na sua vida. Como assim, pastor? Tem gente que vive debaixo da palavra ou da estigma: um dia eu sei que isso vai acontecer. Mas ele não se resolve, não se decide para que alguns planos se concretizem na sua vida. Pastor, ainda não entendi o que o senhor quer falar. Então vamos lá. Versículo 8. Resolveu Daniel não se contaminar com as iguarias do rei,
Resolver significa colocar, pôr, estabelecer. Pastor, o que ainda não entendi? Tá bom, vou tentar explicar. A indecisão, ela faz parte de um coração inseguro. Alguém que é indeciso é alguém que é inseguro. Conheça alguém que é resolvido. Ele fala, eu quero isso aqui. Eu vou tomar esse caminho. Eu vou fazer essa escolha. A palavra de Deus diz assim: hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Qual que você vai escolher? O Éder um dia teve que tomar uma escolha. Ou eu vou continuar vivendo aquela vida, ou eu vou escolher viver uma vida com Deus. Escuta, tem um momento na nossa vida que não dá mais para a gente maquiar situações. Ou eu sou, ou eu não sou. É como se a gente estivesse num lugar de decisão. E eu quero dizer que esse mês seja um mês da gente decidir. Seja um mês da nossa decisão. Eu estou decidido. E me faz lembrar de alguém. Lá atrás, Josué capítulo de número 1, Deus fala: ô Josué, o Moisés, o meu servo, está morto. Já passou o tempo do luto, levanta agora e faz esse povo entrar na terra que eu prometi, por juramento aos pais. Sabe por quê? Porque Josué estava vivendo um tempo de luto, chorando. E Deus fala assim: ei, chega, está na hora de dar um basta. Está na hora de você se resolver, porque o que eu tinha para fazer com Moisés já acabou. Agora eu quero fazer algo com você, mas qual é a tua decisão? Josué se levanta e começa a assumir o posicionamento dele. Só que ele está carregando mais ou menos 3 milhões de pessoas. Eles entram na terra, estabelece-se, divide a terra nas 12 tribos. Josué agora já é um senhor de idade, cabelo branco, indo como todo mundo um dia vai partir dessa terra. Ele reúne toda a nação, Alex, e diz assim, ele começa a contar a história. Lembra que o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, tirou o nosso povo da terra do Egito? E aí ele começa a contar toda a trajetória do povo de Israel. E aí ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: mas vocês ainda continuam carregando as imagens dos deuses da além do Eufrates. Ei, olhe para mim. Tinha gente que estava vivendo a novidade, mas carregando na mochila coisa velha. Eu vou repetir. Tinha gente que estava na terra da novidade, mas na mochila ainda estava carregando os deuses da além do Eufrates. Vou melhorar para você entender. A minha mãe está aqui. A minha sogra, a sogra da minha mãe, a minha avó, ela servia a outros deuses. A casa onde eu e Cristiane moramos, um altar gigante, tudo que é tipo de imagem. Eu era, se não me engano, o neto mais próximo dela. O neto que eu me achegava mais, não é que ela tinha um carinho maior, mas eu me achegava mais a ela. Pensa hoje eu, pastor, guardando a imagem que a minha avó adorava outros deuses. Você chegar lá na minha casa e tem a imagem lá, e tinha umas que eram bem feias. O que você ia achar do pastor? Você ia achar que eu era crente? Você ia falar, que negócio estranho é esse, pastor?
senhor está pregando no altar, mas na sua casa tem uma imagem enorme de outros deuses. Era exatamente isso que o povo estava vivendo. Agora olhe para mim. Pastor, mas na minha casa não tem imagem. Pode não ter imagem esculpida, mas a gente às vezes carrega algumas imagens aqui dentro. Às vezes a gente carrega alguns deuses aqui dentro. E hoje é dia da gente escolher, porque eu quero viver 10 vezes mais de tudo que Deus tem para minha vida. Dias atrás eu estava pensando em algumas coisas a respeito da minha família. Eu falei, eu não vou terminar meus dias assim. A minha história não vai ser assim. Pastor, por que o senhor está lembrando? Porque quando chega perto do meu aniversário, eu começo a fazer uma reflexão. E aí eu comecei a refletir. Falei, cara, eu vou completar 50. Eu falei, caminhei até aqui. Daqui para diante, como vai ser? E aí eu me lembrei que um dia eu era um garoto, eu falei assim, eu vou viver a mesma coisa que meu pai viveu. Meu pai com 21 anos machucou o joelho, eu com 21 anos machuquei o joelho. Eu falei, cara, não, eu vou viver coisas boas que ele me ensinou. Agora, maldições, eu declaro que estão canceladas na minha vida. E aquilo que ele não conseguiu viver, em mim vai se cumprir 10 vezes mais. Você está entendendo isso? Porque às vezes a gente vive debaixo, sabe dessa sentença. Não, mas na minha casa todo mundo passou por isso. Na minha família todo mundo viveu isso. Lá todo mundo. Escute, hoje é dia de você resolver, escolher, decidir e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Você está me entendendo isso hoje, meu irmão? Daniel resolve, ele não fica em cima do muro, ele não é inseguro e indeciso. Agora pense comigo, sabe, se Josué, ele ficasse indeciso, o povo não ia entrar. Pense comigo, se Davi, ele não decidisse, sabe, fazer o caminho certo, ele estava dentro de uma caverna, diante dele, o homem que queria matar ele, e do lado de Davi, os guerreiros de Davi dizendo, hoje Deus te entregou o teu inimigo na tua mão, mata Saul. O Davi, ele puxa a espada e corta um pedaço do manto, mas ele sente o coração dele bater, ele diz, não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Pensa se Davi não decidisse. Agora vamos pensar um pouquinho mais atrás. Tinha um gigante afrontando Israel. O Davi, o garoto, vai levar lanche e saber notícia dos irmãos. Quando ele ouve um gigante dizendo, não tem um homem para lutar comigo. Pensa se Davi não decidisse vencer o gigante, ele nunca seria rei. Eu quero dizer para você que tem situações que estão se repetindo na sua vida, porque é Deus te dando uma oportunidade de você tomar a decisão certa. Por que isso ainda acontece? Porque Deus está permitindo para você decidir, meu irmão. Por que isso ainda acontece na minha casa? Porque Deus está te dando a oportunidade de você hoje dizer, eu vou decidir, porque a minha casa vai viver 10 vezes mais. Olha o que diz o texto, versículo de número 9. Ora, Deus concedeu a Daniel. Ora, Deus concedeu o quê? A Daniel misericórdia e compreensão. Eu quero dizer para você, quando você tomar uma decisão, Deus vai te conceder também misericórdia. Deus vai te vai conceder a você compreensão diante de quem está à tua volta. Em outras palavras, você vai cair na graça do povo. Deus vai te fazer ser gracioso.
Versículo de número 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor. O rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Verso 11. Então disse Daniel ao copeiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, teus servos. Quantos dias? 10 dias. Agora fala sério. 10 dias dá para fazer diferença? Tem uns irmãos aí que vivem o eterno jejum aí, ou dieta. 10 dias faz diferença na dieta? Ô Edson, o Edson está na vida fitness agora, né? Já passou 10 dias? Quanto? 1 mês, já está fazendo diferença? Pouquinho. 1 mês. E todo dia vai lá todo dia, aleluia. Escuta, 10 dias. Pastor, o que tem a ver isso? Porque para Deus não importa tempo grande ou curto. Para Deus importa é a decisão do coração. Deus não está olhando há 3 anos, 10 dias. Deus está olhando. Noemi decidiu: eu vou mudar a sorte dela. O Davi decidiu: eu vou mudar a sorte do Davi. Decida hoje também. Versículo 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou. Ao fim dos 10 dias, a aparência, eu quero declarar, 10 vezes mais, a tua aparência não vai ser mais a mesma. Deus vai mudar seu rosto. Deus vai mudar sua imagem. Eu não estou falando de fazer plástica. Sabe aquela imagem manchada? Sabe aquela imagem arranhada que as pessoas olham e falam assim, não é confiável não. Deus vai mudar a sua imagem. Quando eu comecei a namorar a Cristiane, a imagem que eu carregava era de maconheiro. Nunca botei um bagulho na boca. Nunca fumei aquela praga. Eu só tinha olho vermelho. Mas nunca fumei. Aí alguém falou para ela, e próximo, a irmã dela, falou: eu vi esse menino numa festa. Esse menino é mó maconheiro. Nunca fumei, irmão. Escuta, alguém para olhar para mim aparece com o meu olho vermelho, achou que eu estava apertando. Falou para Cristiane, graças a Deus que a santinha não foi na onda de quem estava falando. Talvez a imagem que você carregue seja de alguém que desistiu. Quem é essa pessoa? É o que desiste de tudo. Quem é essa pessoa? É o problemático. A imagem que você carrega, quem é? É o depressivo. Ele está querendo tirar a vida dele mais uma vez. Qual é a imagem que você carrega? Esse daí é o brigão. Briga por tudo. Escuta. Quando você decide viver uma vida com Deus, Deus decide multiplicar 10 vezes mais. E sabe o que Ele faz? Ele muda a tua aparência. Ele muda a tua imagem. Quem te conhecia antes vai falar, parece, mas não é a mesma pessoa. Eu quero declarar, as pessoas vão se confundir quando olhar para você, porque Deus está mudando a tua imagem. Eu posso ouvir um amém de alguém que está sendo transformado por Deus, querido. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor.
Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eu quero declarar: você vai estar mais forte. Pastor, mas como? É uma obra de Deus, Davi. Mas como isso vai acontecer? É uma obra do Espírito Santo, Éder. Ele faz isso com a gente, mas Ele só faz com quem é resolvido. Eu quero declarar que hoje é o culto dos resolvidos. Tem resolvido hoje? Gente que é decidido. Eu decidi, eu vou viver uma vida com Deus. Ah, pastor, mas vai ter luta. Pode ter luta, mas eu vou viver com Deus. Ah, vai ter prova, mas eu estou decidido. Eu vou viver uma vida com Deus. Ah, vai ter adversidade, pode existir, mas eu estou decidido. Eu vou viver uma vida com Deus. A aparência está mudando. Bate no ombro do seu irmão e diz assim: tua aparência está mudando, meu irmão. Tua aparência está mudando. Terceiro, para a gente terminar, verso 17. Tem gente que ficou até mais animado, né? Você vai ficar mais bonito, irmão. Você vai ficar mais bonito, irmão. Deixa eu só contar uma história. Nos primórdios da humanidade, quando a igreja começou e eu e Cristiane estávamos liderando, a gente fazia um negócio chamado Encontro com Deus. Um retiro espiritual de 3 dias. E que retiro maravilhoso. Quem aproveitou e muito bem. E teve um desses retiros que estava marcado. A gente levou uma turma para esse retiro e eu não fui, eu tive que ficar. A Cristiane foi levando o pessoal. E o pastor líder da igreja que estava organizando chamou a Cristiane e falou: pastora, a senhora pode chegar aqui? O que vocês estão fazendo lá na igreja? Ah, por quê? Vocês estão trazendo um pessoal muito esquisito. Irmão, de verdade. Se o Ângelo tivesse, a gente nem podia entrar. Se ele tivesse, a gente nem entrava na festa. Irmão, se pegar foto, o pessoal era muito feio mesmo. Tinha uma moça que ela foi. Era muito... Eu lembrei que está filmando a mensagem. Ela era muito diferente do padrão de beleza natural. Foi na sexta-feira. Naquela época não tinha celular para se comunicar. Eu fiquei, Cristiane foi com a turma e a gente só marcava a hora. Ó, vai chegar tal hora, domingo. Aí a gente soltava fogos, recebia e o culto era uma alegria. Aí beleza, eu estava lá, começou o culto. Aí no meio do louvor, aí pá, começaram a soltar fogos. Eu falei: a galera chegou. A igreja era no 2º andar, eles subiram a escada. Cara, o rosto era outro, mas eu estava procurando a irmã. Eu falei: cara, não é ela não. Quando acabou o louvor, eu falei: amor, ela está muito diferente. Você acredita que a menina voltou? Tinha um brilho. Tinha algo diferente. Sabe por quê? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E um coração alegre. Quando eu vejo um irmão, falei... está precisando de alegria do Senhor. Olha para o vizinho e diz assim: você está precisando da alegria do Senhor, irmão?
Já viu uns irmãos chá de barbante? Você vai cumprimentar a paz do Senhor, irmão. Dá até medo, a paz do Senhor dele. Eu quero declarar, a gente vai viver 10 vezes mais. 10 vezes mais de alegria. 10 vezes mais de paz no teu coração. 10 vezes mais, sabe, de presença de Deus na sua casa. Você vai sair da sua casa e quando você chegar, a paz do Senhor vai estar lá na sua casa. Tem coisa melhor do que chegar em casa e encontrar paz em casa. Tem coisa melhor, sair para trabalhar, quando você volta, cara, tem celebração em casa. Agora, a pior coisa, o homem sai para trabalhar, quando volta, irmão, a casa parece até a faixa de Gaza, irmão. Bota a cara, pá, pá. Olha esse boleto aí, pá, 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 pá. Cruz, credo, irmão. Escuta, e a irmã também, a irmãzinha sai, sabe, feliz da vida, para trabalhar, para fazer alguma coisa, para trazer o sustento para casa. Quando chega em casa, uma turbulência. Eu quero declarar em nome de Jesus, nossa família vai ter paz, vai ter alegria na mesa, irmão. Escuta, pode ser comidinha mais simples, mas tem alegria lá, cara. Porque tem gente que acha, não, alegria é quando tem fartura e um monte. Não, esquece. Tem mesa que tem um monte de coisa, mas não tem alegria. Não tem vinho. E não é para chapar, não. É a alegria do Senhor. E eu quero declarar que nesse tempo, nessa série de mensagens, Deus vai multiplicar a alegria nas nossas famílias. Quantos são casados aí? Vai ter alegria lá naquele quarto, aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Eita glória. Vai ter alegria, aleluia, aleluia. Vamos logo que eu quero terminar esse culto, aleluia. Verso 18. Vocês são muito malvados. E o jovem vai ter alegria naquele quarto também, aleluia. Vai ter alegria lá, porque você vai estudar, aleluia. Vai estudar para a prova, aleluia. Vai estudar para a prova, santo. Vamos lá. Verso 19. Eu acho que está chovendo. É um sinal de Deus que eu posso continuar, porque está chovendo, você não pode sair agora mesmo. Então vamos. Verso 19. 18. Vencido o tempo determinado pelo rei. Qual era o tempo? Escuta, o rei estabelece 3 anos. Daniel pede 10 dias. O prazo que te deram não vai nem se comparar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. É numa virada. Uma virada. Vencido o tempo determinado pelo rei, 3 anos, para que os trouxesse o chefe dos eunucos. Pensa a alegria desse cara, irmão. Pensa o cara levando Daniel, Ananias, Azael e o Misael. Pensa, levando os 4. Aí diz o texto, verso 19. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael
e Azarias. Escuta, eu quero declarar, meu irmão, dentre todos não vai ser achado ninguém igual você. Lá no teu trabalho, dentre a sessão toda, não vai ter ninguém igual você. Dentro da maquiadora não tem ninguém igual a Alzira. Dentro do Uber, do aplicativo, não tem ninguém igual Éder. Dentro do seu local de trabalho não tem ninguém igual você, meu irmão. Você recebe isso aí em nome de Jesus. Escuta, cara, tinha um monte de gente. Quando o rei olha, Márcia Ângela, não tem corretor melhor do que essa mulher. Essa senhorinha aí bota para quebrar, hein? Verso 20. Eu vou encerrar agora. Se você falar amém, você não vai para o céu. Verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência. Em toda matéria de quê? Sabedoria e inteligência. Sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o reino. Deus vai multiplicar 10 vezes mais. Você recebe? Fica de pé glorificando a Deus em nome de Jesus.